Bom dia, que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira, num dia no começo do mês de novembro de 2024, e hoje eu vou pedir para você, se você puder, não esquece de dar o seu like e compartilhar com alguém essa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe, para você ter uma semana gloriosa na presença de Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre medo. O medo é um sentimento muito comum em qualquer situação. Alguns especialistas falam que o medo foi o sentimento que impulsionou a evolução do homem. Porque no medo, o medo, ele nos traz a impulsividade de vencê-lo, sim, mas o medo, muitas vezes, ele nos preserva. O medo de uma cobra, o medo de uma queda, isso nos traz preservação. Mas o medo em excesso, descontrolado, ele muitas vezes pode nos limitar. E não só limitar, como nos paralisar. E muito mais que isso, até nos encarcerar. Encarcerar é a pessoa ficar amuada, quieta e não querer tomar atitude nenhuma. Nós sabemos que é muito difícil nós vencermos o medo, de uma forma sozinha. E hoje existem pessoas e especialistas na área de terapia para tratar dessa situação do medo. Mas a palavra de Deus, ela nos fala muito sobre como nós podemos vencer o medo. E eu queria hoje compartilhar com você Êxodo capítulo 14. E eu vou contar para você rapidinho, você já sabe, mas é o momento em que Moisés e a multidão que sai do Egito, e eu queria dizer para você que a multidão toda estava acuada e com medo. Eles estavam 400 anos presos como escravos no Egito. E por causa de muito poder, maravilha e sinais que Deus se manifestou através da pessoa de Moisés e de Arão, eles puderam presenciar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, e eles saíram de uma maneira sobrenatural depois de 400 anos como escravos no Egito. E eles entraram no deserto. O faraó ficou muito bravo e decidiu ir atrás do povo para matar ou trazer de volta todos os escravos que tinham sido libertados. E a situação estava muito séria, né? Porque eles ficaram presos, toda aquela multidão com crianças, idosos, animais, eles não sabiam para onde ir, para onde eles estavam indo. Moisés estava liderando o povo. E o que aconteceu foi que eles se deram de frente para o mar. Eu não sei se você já pensou que se você já esteve na frente de um mar, né? E quando a gente está na frente de um mar, a gente percebe a nossa impotência, o quão grande é aquela quantidade, volume de água, e aquilo não invadir a terra, né? E não cobrir tudo, porque é muita água. Eles se deram conta de que eles estavam encurralados. Atrás Deus tinha colocado uma coluna de fogo para proteger. E Moisés, quando viu o desespero do povo, e inclusive Moisés também estava com medo, porque o medo faz parte da nossa humanidade. E no verso 13, Moisés grita para o povo e fala: Não tenham medo, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Hoje mesmo ele fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão. O Senhor pelejará por vocês e vocês calarão. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O medo, o medo ele nos traz algumas características, como eu já falei. Ele nos traz paralisia, muitas vezes nos traz insegurança, nos limita nos pensamentos e muito mais, nos encarcera.
E aqui eu vejo algumas questões muito importantes com relação ao medo. E hoje eu queria compartilhar com você, para que você pudesse meditar na palavra de Deus, nesse trecho maravilhoso, onde o poder de Deus, o Todo-Poderoso, se manifesta a favor do pobre, do oprimido, do angustiado, do encarcerado, do desesperado. E a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos aceitar os nossos medos, né? A gente tem a natureza comum de não querer ver o medo. E nós precisamos definir os nossos medos e aceitar que somos pessoas medrosas, para que nós possamos derramar o nosso coração para o Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse relato é que eu preciso reconhecer que eu tenho medo, né? E qual tipo de medo eu tenho, por que que eu tenho medo, e ter um tempo de meditação para que o Senhor possa se revelar como ele se revelou para Moisés aí na sua casa. Deus tem poder hoje para fazer isso. E ele revelou, tanto é que Moisés falou: não tenham medo, porque o Senhor hoje mesmo entrará com providência. Então, identificar o medo é uma coisa que eu acho muito importante nesse trecho. A segunda coisa que eu vejo é guardar na nossa mente a palavra que foi declarada pelo próprio Deus para você. Nós, quando nós estamos com muito medo, nós corremos o grande risco de ficarmos cegos e não enxergar ou não ouvirmos a voz do Pai. E nesse trecho é muito interessante a gente ver a importância daquilo que Deus fez. E Moisés chama a atenção do povo e fala: olha para trás, esse Deus que já fez tanta coisa por você, ele vai fazer por nós aqui. Ele não nos tirou do Egito para nós morrermos na praia, né? Pelo contrário, ele faz algo sobrenatural, explosivo, na verdade, um milagre para aquele que crê. E a terceira coisa que eu vejo é ressaltar, eu tenho que colocar em minha mente e tenho que fazer lembrar aquilo que me traz esperança. Guardar as promessas que o Senhor me deu. Isso no momento da angústia, no momento do cárcere, do medo, fazer isso é um treino. Então, eu devo colocar aquilo que o Senhor colocou na minha vida de promessa. Deus já deu tantas promessas para você, tenho certeza absoluta. E se você ainda não recebeu alguma promessa, aqui eu quero te dizer uma promessa maravilhosa na sua vida é de que Jesus ama você e que ele não vai deixar você sozinho. É só você confiar nele. E aqui ele fala assim, lá no capítulo 14, lá no verso 21, então Moisés, é, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Olha, enfrentar medos também é um exercício, é uma escala e é uma escada também. Então eu venço um medo com a palavra de Deus e o Senhor me dá uma outra oportunidade de eu poder vencer um outro medo maior. Imagine vocês dar de frente com o mar. Daqui a pouco vem um vento, rasga o mar no meio e formam duas paredes imensas do lado. E o povo teria que passar ali, em terra seca, mas olhando aquela parede absurda de alta, de água, com uns animais marítimos ali nadando e eles olhando e olhando para trás e ainda vindo o inimigo atrás. Que medo!
Mas Deus é maravilhoso e Ele nos dá a condição de atravessarmos situações em que sim nós sentimos medo, mas Ele nos dá o escape, Ele abre o mar. Que coisa linda! E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, no verso 22, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E eu quero perguntar para você hoje, qual é o seu medo? Eu tenho muitos, mas eu quero convidar você a entregar o seu medo para Jesus e dizer: Jesus, eu confio nas tuas promessas e sei que o Senhor vai fazer, o Senhor vai pelejar por mim, o Senhor vai lutar por mim, porque eu não tenho força para enfrentar um mar tão grande de problemas, de angústias, muitas vezes de enfermidade, muitas vezes de problemas de relacionamento familiar, ou mesmo do sustento. São mares de problemas, mas o Senhor tem poder para abrir o mar hoje para você. Então, nós vamos orar e eu queria que você orasse comigo, concordando com essa oração. Se você crê, faça essa oração, faça comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem poder para abrir o mar. A tua palavra diz que o Senhor abriu o mar e o povo passou em terra seca. Os medos da nossa vida, eles aparecem, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para abrir o mar. Nós te suplicamos em nome de Jesus que nesta semana o Senhor abra o mar do impossível para cada um que está ouvindo esse devocional. Senhor, em nome de Jesus, aqueles problemas que parecem um muro na nossa frente, aquelas situações, Jesus, que são impossíveis para resolver, para ti nada é impossível. Tudo é possível para o que crê. E nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos no teu amor. Nós cremos que o Senhor fez a maior expressão de amor, enviando o seu filho para morrer por nós. E é no nome de Jesus que nós te suplicamos. Abre o mar para nós nesta semana. Abre, Jesus. Nós iremos te glorificar, iremos te exaltar, iremos te dizer muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana e até sexta-feira, na nossa oração de sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.